Bom dia, fã da Bíblia! Bem-vindos ao nosso canal de leitura da Bíblia em um ano. Eu sou a Pérola e estou aqui lendo dia após dia a Bíblia com você. Já estamos no livro de Josué. E só por causa disso, eu acho que eu já mereci um joinha, né? Deixa aí, faz um comentário, assina o canal, mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. E aí, aproveita e me ajuda a espalhar a palavra de Deus pelo mundo, compartilhando esse vídeo com alguém. Combinado? Vamos embora, gente. Hoje é 15 de maio e a nossa leitura do livro de Josué, capítulos 10, 11 e 12. Bora trabalhar? Capítulo 10. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Ai, ai, ai. Temeu muito, porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, ou Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, tiramos de Beão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, ou Laquis, e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Gente, vocês viram que depois que eles passaram o Jordão foi guerra atrás de guerra. É guerra, meu Deus do céu, o negócio não era fácil na antiguidade, né? Acho que assim fica mais claro. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, e porque toda a noite veio subindo desde Gilgal, o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon. Fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor: No dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Mandavam até no sol e na lua, hein? E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Tudo isso, obviamente, porque eles tinham um Deus do lado deles, né? Não está escrito no livro dos justos: o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele, ao arraial, ao Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá, morrendo de medo, né?
e anunciaram a Josué. Foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova. Meu Deus do céu, foi o sepulcro deles. Então, rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que os guardem, porém vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir, com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento, a Josué, em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis: o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. Até perdi a linha aqui. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis. Vou ser bonzinho, só vou pesar no seu pescoço. Tá? Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejados. Depois disso, Josué, ferindo-os, os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Tinha uma história, né, de ficar pendente só até a tarde, porque não era puro, alguma coisa assim, né? A gente já leu lá para trás. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido. E na boca da cova puseram grandes pedras, que ainda lá se encontram até o dia de hoje. Quando eu vejo essas coisas assim, até o dia de hoje, cara, me dá uma vontade de viajar para lá e conhecer todos esses lugares. Se eu não tenho isso, eu queria muito que essa guerra em Israel acabasse logo, para a gente poder visitar aquele lugar, que deve ser incrível. Bora lá, enquanto a gente não pode visitar, vamos lendo aqui, né? No mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e a feriu a espada, bem como ao seu rei, destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Ninguém ficou para contar a história. Fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. E o Senhor a deu nas mãos de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis, sitiou-a e pelejou contra ela. O Senhor deu Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada, a ela e a todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizeram em Líbina. Então Oão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, sem deixar sequer um. Os caras eram bons de guerra, né? Vamos combinar que eles eram fortes, corajosos, né? E eles eram bons de guerra. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada e totalmente destruíram
os que nela estavam, conforme tudo o que fizeram a Laquis. Depois, Josué e todo Israel com ele subiu a Eglon, a Hebron, e pelejaram contra ela. Tcharam! E a tomaram e a feriram à espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades, e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo que fizeram a Eglon. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir e pelejou contra ela. E tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu à espada. Todos os que nela estavam, destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como fizera a Hebron, a Líbina e a seu rei, também fez a Debir e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Renovação total na terra, né? Feriu-os Josué desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E, de uma vez, tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Capítulo 11. Vou até parar para tomar uma aguinha aqui, porque é tanta guerra que tira o fôlego da gente, é tanta matança, né? Imagina o sangue que lavou toda aquela terra, meu Deus. E a gente acha que agora o mundo é violento, né? Acho que a coisa é complexa. Vamos lá, capítulo 11. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isso, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom e ao rei Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar. Aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Espalhou a notícia para quem pôde, né? Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles, às águas de Merom, e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram, e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhes Josué como o Senhor lhes dissera. Os seus cavalos já retou e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou a Azor e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam, feriram a espada e totalmente os destruíram. E ninguém sobreviveu. E a Azor queimou. Ai, Marco, não faça bagunça, Marco. É o gato passando aqui atrás. Vamos lá, perdi até a linha aqui. E a Azor queimou. Neste mesmo tempo, voltou Josué, tomou Azor e aferiu a espada, o seu rei, portanto, Azor, antes era a capital de todos Israel. Ok, vamos lá.
A todos os que nela estavam feridos a espada, e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu. E a Azor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis, e também a eles, e os feriu à espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. E a todos os despojos destas cidades e ao gado, aos filhos de Israel, saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá e a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Tinha que ser assim para ele tomar posse da terra, né? Não podia deixar eles vivos. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio da guerra, as tomaram todas. Porquanto o Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem, sem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anade e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdote alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou de guerra. Eles já tinham, né, o espaço que eles precisavam, eles já tinham colocado a bandeira lá, no que Deus tinha prometido que seria deles. Então agora vamos sossegar o facho, chega de brigar, de ficar matando todo mundo, né? Capítulo 12. São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroé, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, até ao ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdote-Pisga. Toda a fronteira ali está, né, bem estabelecida. Como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos Refaíns e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no Monte Hermon e em Salca e em toda Bazã, até ao limite dos Jesuritas e dos Maacatitas. E metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés.
São estes os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estavam o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o de Ai, que estava ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebrom, outro, o rei de Jarmute, outro, o de Laquis, outro, o rei de Eglon, outro, o de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o de Geder, outro, o rei de Orma, outro, o de Arade, outro, o rei de Libna, outro, o de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o rei de Éfer, outro, o rei de Afeca, outro, o rei de Lazaron, outro, rei de Madom, outro, rei de Azor, outro, rei de Sinrom-Merom, outro, de Aksaf, outro, rei de Taanaque, outro, o de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o de Joqueneão, do Carmelo, outro, o rei de Dor, em Nafate-Dor, outro, o de Goim, em Gilgal, outro, o rei de Tirza, outro, ao todo, 31 reis. Acabou com eles. E nós acabamos com a nossa leitura de hoje. Espero vocês amanhã, porque afinal de contas, texto escrito é texto lido. Um beijo.